Pai do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus. Podemos? Fique de pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo. Vamos pegar só uns textozinhos aqui, a gente chega no versículo que eu quero. A partir do versículo 1. Juízes 7:1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então haviam 32.000, né, pessoal? Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu provarei. Aquele de quem eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Escreva do lado: Deus sabe quem vai e quem não vai. Quem crê que Deus sabe, na sua onisciência, na sua onipresença, quem vai ser arrebatado e quem não vai? Deus conhece ou não conhece? E Ele sonda ou não sonda os corações? Jeremias 17 diz para dar a cada um conforme as suas obras. Amém? Então vamos ver. Fez, versículo 5, Gideão desceu os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Versículo de número 17. Pule aí para o 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis, diga comigo, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas, que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, como o povo de Deus estava, vamos dizer assim, afastado do Senhor, o Senhor trouxe os midianitas para que servissem a eles de uma forma especial. Que forma é essa, meu pastor? Que os midianitas trouxessem para o povo de Deus, para o povo de Israel, trouxesse perseguição, tribulação,
e medo, temor. Eles então passaram a temer, porque tudo que eles plantavam, os midianitas levavam. O povo midianita se tornou um povo forte, um povo poderoso diante do povo de Deus. E assim Deus os exaltou sobre o seu povo para que eles fossem usados, a fim de que o povo de Deus, vendo que estavam debaixo do poderio dos midianitas, eles buscassem o Senhor. De alguma forma eles acordassem para que a realidade fosse vista. E a Bíblia diz que Deus pega um homem chamado Gideão, um homem que era medroso. Ele não era um homem de guerra assim, não era aquele cara destemido, mas esse homem, ele é chamado por Deus de uma forma especial. Deus não olha para ele como um homem natural, mas Deus olha para dentro do coração de Gideão e diz assim: vai nessa tua força, homem valente. Olha que coisa, um homem que era medroso, mas Deus o chama homem valente. Amém ou não amém? E Deus levanta Gideão como um homem valente. A palavra profética de Deus para Gideão é: você não é medroso, você é valente. O que você sente não é medo, é temor. Mas esse temor foi eu que trouxe para você. Foi eu que coloquei e dei aos midianitas o poderio para que o povo que está afastado de mim sentisse temor e voltasse para mim novamente. Mas até ali Gideão não estava entendendo bem a coisa. Então, quando Deus o chama, ele pede algumas provas a Deus. Deus faz aquilo que ele pede para prová-lo que realmente o chamado vinha do Senhor. E então Gideão resolve fazer algo bonito. Veja aí no capítulo 6, versículo de número 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai. Diga assim: ninguém faz a obra de Deus se a luta não começar primeiro dentro de casa. O chamado de Deus faz com que aconteça dentro da própria casa da gente uma luta, uma guerra interior. Então o que ele tinha que fazer? O seu pai tinha um altar de Baal. Ele pega um boi de seu pai e ele vai sacrificar a Deus e destruir o altar de Baal. Veja aí na sequência: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerá em holocausto com a lenha do poste hidro que vieres a cortar. Ou seja, você vai cortar esse poste hidro, você vai derrubar esse Baal, e a lenha, a madeira que foi usada para produzir essa imagem, você vai queimar em sacrifício para mim, amém? Como holocausto, junto com o boi. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste hidro que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? Quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste hidro que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrar-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Então, o pai de Gideão vai defendê-lo, dizendo: olha, que o próprio Baal se defenda, e não vocês venham matar o meu filho. Pode deixar que Baal, se Baal é Deus, Baal vai para cima dele. E o nome dele vai ser Jerubaal, por quê? Porque a partir de agora ele tem uma contenda com Baal. Amém? É a contenda contra Baal. E a Bíblia diz que Gideão continua firme no seu propósito. Amém?
Porém tem uma coisa interessante, que quando Deus o chamou, ele tinha 32 mil homens ali aproximando-se dele para ir para a batalha. E Deus diz: é demais o povo que está contigo. Manda os covardes, manda aqueles que são, sabe, que não tem compromisso, manda eles voltarem. Voltaram 22 mil homens com suas armas, foram para casa. E aí ele ficou com 10 mil, ele ficou pensando: poxa, será que com 10 mil vai dar certo? Porque 32 já estava meio difícil, é tanto midianita, é tanto inimigo, é tanta gente contra. Aí Deus vai e fala com ele e diz assim: ainda é demais, faz o povo descer para beber água, e todo aquele que for até a água e lamber a água como o cachorro faz, põe à parte. Mas aquele que levar a mão até a boca e lamber com a água na mão, esse tu irá contigo. E Deus fala: você não vai levar quem eu disser que você não vai levar, você só vai levar contigo aquele que eu disser que vai. Amém? E aí ele vai e faz isso. Irmão, que coisa linda. De 10 mil, 9.700 são dispensados, só 300 ficam. E esses 300 era o povo que Deus escolheu para ir para uma batalha enorme. Amém? Quer dizer, às vezes a gente pensa que vai conseguir a vitória, que vai vencer na vida, que vai vencer as circunstâncias, porque nós estamos acercados de amigos ou de pertences, de coisas materiais, que vão nos dar a base, o fundamento, o supedâneo necessário para que a gente vença. E quando a gente vê que não tem alguma coisa que a gente precisava ter, ou que não tem pessoas que precisavam estar conosco, a gente já quer sucumbir, já quer desistir, já está pensando: vou perder, porque eu não tenho tudo o que eu preciso para fazer essa obra. Querido, o que Gideão tinha é aquilo que Deus também oferece a você e a mim, todos os dias, se assim nós o quisermos. Pergunta para mim: o que é, pastor? A sua presença. Amém? A sua presença. Então ele diz: olha, Gideão, vai com 300. E Deus dá toda uma estratégia para Gideão. E Gideão divide em grupos de 100 e coloca em torno do local onde os midianitas estavam. Eles sobem nos montes assim ao redor e se colocam em grupos de 100. E a palavra mais bonita que eu vejo aqui nesse texto é no verso 17, quando ele olha para os seus inimigos lá embaixo, milhares de homens midianitas, seus grandes e numerosos inimigos. Ele vai e diz para o povo que estava com ele: olhai para mim. Olha, irmão, nós estamos falando de um homem que era covarde, medroso. E de repente, com uma palavra de Deus, ele se torna um homem valoroso. Com uma palavra do Senhor, ele realmente se tornou aquele valente de Deus. E como um valente de Deus, ele não vai recuar. Ao contrário, ele se torna exemplo para os que estavam com ele. Amém? Quantos dos 300 pensavam: poxa, com 32 estava bom, 32 mil estava bom, mas com 10 mil ficou ruim, mas ainda dava. Agora só nós para resolver esse problema. Só 300 aqui, esse Gideão deve ser doido. Por isso que chamaram ele de Jerubaal. Deve ser Baal que trouxe a gente para cá para matar a gente nessa circunstância. Talvez seja Baal que está lutando contra Gideão e nós vamos morrer junto com ele aqui. Quantos dos 300 não estavam pensando bobagem? Mas a nossa fé, ela muda o conceito de certas pessoas. Amém? A nossa fé, ela pode mudar pensamentos, ela pode influenciar as pessoas. Então ele vai como agente influenciador e coloca as pessoas nos seus devidos lugares. Isso é a primeira coisa que eu aprendo no texto: colocar pessoas nos lugares que Deus quer que elas estejam, e elas vão trabalhar da forma como Deus quer que elas trabalhem. Ele olha para eles e diz: irmãos, olhem para mim. E ele diz mais: fazei como eu fizer. Alguém entende isso como um cristão? Você é capaz de olhar para a sua família, para os seus filhos e dizer: olhai para mim e faça como eu fizer? Será que você tem sido esse cristão exemplar, que as pessoas podem olhar, fitar os olhos e pegar em você aquilo que a Bíblia fala que é cristianismo genuíno? Ele diz: olhai para mim e como eu fizer, vocês vão fazer também. Amém? Ah, irmãos, aqui era uma batalha contra os midianitas. Aqui era uma luta, era uma guerra contra midianitas. Mas na verdade, a nossa preocupação hoje não é com midianitas. Porque lá no livro de Efésios, Paulo escreve que a nossa guerra, que a nossa luta, que a nossa dificuldade não é contra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e
Potestades. A gente não está mais hoje para lutar contra midianita. Nós não estamos mais para lutar contra homens. Nós estamos aqui para lutar contra entidades espirituais da maldade que agem nas regiões celestes. E aí, amados, quando esse mesmo Paulo fala sobre isso, abre aí por favor a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. Amém? Quem achou? Olha o que diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, pois naquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, quando Gideão diz, olha para mim, ele está fazendo a mesma coisa que Jesus. Diga comigo, Jesus, ele é o exemplo que nós temos que olhar. Olha o que Paulo disse. Ele disse, sede meus imitadores. Amém? Olha, vamos comigo. Aí na pesquisa você vai entender bem direitinho. Anota aí, anota. Diga assim, Paulo, apóstolo de Cristo, declarou que todos nós temos que imitar o Senhor. Primeira carta a Efésios, capítulo 5, verso 1, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus. Vamos dizer isso? Sede, pois, mais uma vez. Por que a gente não pode imitar? Ah, pastor, imitar é um negócio feio. É não. Sabe por que eu tenho que imitar Jesus? Sabe por que eu tenho que imitar o apóstolo Paulo? Porque não há outro fundamento. Não há outro evangelho. Não há outra palavra. Não há quem eu possa imitar diferente. Então, se não há outro fundamento, Paulo está dizendo, como não há outro fundamento, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Quantas pessoas querem imitar coisas erradas, né? A gente assiste um filme, uma novela, vai imitar o que está vendo lá. Mas a Bíblia nos ensina, lá da época ainda do Gideão, que nós temos que aprender a imitar o que é certo. Gideão estava lá, levantado por Deus, como Jesus foi levantado na cruz pelo próprio Pai. E Paulo declara essa questão de imitar, de ser imitador daquilo que é certo, daquilo que é santo. Amém? Filipenses 3,17, Paulo escrevendo aos Filipenses diz assim, irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Olha que coisa linda. A mesma palavra que Gideão disse aos seus 300 valentes para vencer os midianitas, Paulo está dizendo à igreja. Quem quer vencer o diabo, o inferno e o mal? Levanta a mão. Quem quer vencer o pecado e ser arrebatado? Então o segredo é você aprender a imitar aquilo que está posto na palavra. Nós não temos que nos influenciar por coisas externas, mas por aquilo que é de Deus. Vamos mais à frente. 1 Coríntios 4,16, abra aí. Paulo diz à igreja de Corinto, rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Que lindo, hein? Amém ou não amém? Vai para o capítulo 11. Olha como Paulo está exortando a igreja a imitar. Versículo 1. Começa já dizendo isso. Sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Amém ou não amém? Agora vai lá para 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos para lá. Quando ele fala aos tessalônicos, ele diz assim, pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que elas padeceram dos judeus. Amém? Quando ele fala aos tessalônicos, ele está dando exemplo dos cristãos da Judéia e dizendo, vocês se tornaram imitadores também dessas igrejas. Na carta escrita aos Hebreus, é interessante, no capítulo 6,
ele exorta a despeito disso. Alguns que dizem que essa carta ela foi escrita por Lucas e outros que foi pelo próprio Paulo. Mas por um ou pelo outro, o estilo, a forma de escrever e o raciocínio é o mesmo. Amém? E olha o que ele diz. Verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Você não pode ficar neutro. Você não pode ser indolente. Você não pode sentir, aliás, não sentir o chamado de Deus. Você não pode achar que não é para você. Amém ou não? Não fique assim parado, indolente. O evangelho tem que arder dentro do teu coração, e você tem que pensar nele dia e noite. Ele diz: olha, irmãos, não se torne indolente, mas seja imitador. E é difícil alguém escrever isso aqui, sabe por quê? Porque nesse período Nero estava matando os cristãos. A perseguição era tão grande, vocês não imaginam isso. Paulo estava preso e a comunicação deles era só por carta. Imagina você uma coisa: esse povo tinha que imitar, tinha que ser imitador de Cristo. Jesus foi para a cruz. Eles tinham que imitar para se tornarem exemplos para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, amém? O cristianismo não cresceu com Bíblia na mão, como a gente está vendo aqui, sabe? Com televisão, com rádio, como a gente tem aqui, não. O cristianismo da igreja primitiva, ele se multiplicou através do exemplo de um para o outro, amém? Da situação que cada um passava, da palavra que cada um ouviu e repetiu para o outro. Então a igreja primitiva, ela não tinha na mão o que você tem, ela não viu o que você viu, ela não participou do que você participou, ela não tem o que você tem para servir Jesus. É difícil às vezes falar isso, irmão, mas eu fico pensando, eu fico intrigado em ver que muita gente, diga assim, muita gente, poderia ter uma vida exemplar, poderia passar um grande exemplo para a sua família, para os seus filhos, mas não consegue. E é incrível que você tem tudo. A base, o fundamento, que é Cristo Jesus, está aí. Nós temos o sacrifício de Jesus na cruz como prova viva do amor de Deus para conosco. Amém ou não? Diga assim: Deus mostrou Gideão naquela época e mostra Jesus hoje, para que a gente possa seguir o exemplo. E como é que é esse exemplo? Lá em João 13:34, a Bíblia diz que ele nos pediu para amarmos como ele nos amou. Cristianismo é isso, irmão. Aprender a amar como ele nos amou. Lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, eu estava escrevendo sobre isso hoje, irmão. É interessante que às vezes a gente fica injuriado com certas coisas que passamos, mas o que Pedro escreve é que nós temos que suportar as injustiças da vida e não nos rebelarmos e não nos, aviltarmos ao ponto de querermos matar ou destruir alguém ou nos vingar de alguém. O cristianismo não é vingança. Mais ainda, quando a gente fala em seguir Jesus como imitadores, nós temos que ter o conceito de renegar o nosso próprio eu. Diga, renegar o meu eu, como ele fez. Está lá em João 12. Renegar o meu eu é nos esvaziar de nós mesmos. Quando Jesus deu o exemplo, ele disse: olha, vocês vão ter que servir uns aos outros, assim como eu sirvo vocês. E naquele dia, ele lavou os pés de todos os discípulos. E um deles disse: Senhor, não sou digno que o Senhor faça isso comigo. Ele disse: olha, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Então, Senhor, me lava o corpo todo. Amém? Então, querido, Jesus dá o exemplo de humildade, diga humildade, de submissão à vontade de Deus. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que nós temos que ser obedientes. Ele fala sobre andar. Na carta de 1 João diz que nós temos que andar como o Senhor andou, amém? Andar como ele andou. E nós estamos tão distante do conceito do cristianismo, de sermos imitadores legítimos desse cristianismo, que isso me intriga e me preocupa, porque estamos prestes a presenciar
o maior acontecimento que o mundo todo verá. A volta de Jesus é iminente, irmãos. A qualquer momento, o Senhor vai buscar a igreja, vai arrebatar a igreja. Mas que igreja é essa? Que povo é esse que não aprendeu a fazer o que ele fez? Gideão deu a dica lá atrás: olha para mim e faça como eu fizer. Irmãos, quem é cristão aqui? Olha para Jesus e faz como ele faz. Olha para Jesus e faz como ele fez. Ele disse: quem quer vir após mim, tome sua cruz e me siga. Cristianismo é exatamente imitar a Cristo. Quantos de nós aprendemos a sermos verdadeiros cristãos? Amém ou não amém? Então, Gideão tem mais uma grande contribuição para mim e para você nesse episódio. Porque às vezes a gente lê esse texto pensando: olha, e há muitos pregadores de prosperidade que falam apenas isso, né? Olha aí, você tem um problema financeiro, então você tem que se levantar com a fé de Gideão e ir para cima. Ô irmão, nosso problema não é financeiro, nosso problema é espiritual. Toda decadência humana vem do espírito, amém? Não vem do bolso. Toda decadência humana, seja na ordem material, seja na ordem familiar, afetiva, emocional, vem do espírito. Por que Deus ele enviou o Espírito Santo? Para ir direto à fonte do problema. O problema está dentro de nós, não está fora. Quando você sai de casa, que você tem um monte de problema para resolver, e sempre tem, você pensa: esses são os meus problemas. E aí você entra numa baita de uma opressão ou de uma depressão, achando que aquilo lá que você viu é o seu problema. Mas na verdade, o seu grande problema está dentro de você. Porque você ainda não entendeu que você pode vencer em Cristo Jesus o pecado, a maldade e o mal. Amém? Você pode destruir o pecado dentro de você, você pode destruir o conceito do pecado, você pode destruir o sentimento do pecado, o desejo do pecado. Alguns irmãos ficaram assim meio que preocupados, que outro dia eu falei: gente, todos aqui são adúlteros e adúlteras, todos, sem exceção. E alguém diz assim: mas pastor, eu não pratico adultério, como que o senhor diz que eu sou adúltero? É interessante, quando a Bíblia ensina sobre o adultério, fala que ele começa onde? Na mente do homem. Quem aqui já não desejou coisas que não pode? Quem não já pensou em coisas que não devia? Casados, solteiros. Os solteiros são fornicadores mesmo que não façam, e os casados são adúlteros mesmo que não façam. Pastor, então nós todos estamos fadados à destruição? Claro que sim, e claro que não. Claro que sim, porque o pecado jaz à porta, mas claro que não, porque você não entrou na prática do pecado, você saiu dela. Como imitador de Cristo, você agora recebeu a mente de Deus. E você anda em processo de santificação, de restauração. O Espírito Santo vem até nós para nos convencer do pecado, juízo e justiça, e nos mostrar que nós não estamos debaixo mais da lei do pecado, mas estamos vivendo pela graça de Deus. E pela graça de Deus nós somos salvos mediante a nossa fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem simplesmente de Deus. Deus resolveu salvar aqueles que Ele ama e aqueles que o amam. Ele resolveu salvar, e a Bíblia diz que Ele enviou Jesus para isso. É graça pura. Nós estamos vivendo o período da graça para que a gente entenda o favor não merecido. A gente entenda que nós podemos tentar sermos cheios de santimônia, sabe, e aparentarmos religiosamente como os fariseus hipócritas. Os saduceus aparentavam com filactérios, com vestes sacerdotais. Hoje, cada dia está pior, né? As pessoas estão se vestindo e se revestindo de vestes sacerdotais para mostrarem uma santimônia. Mas na verdade, irmão, santidade vem de dentro e não de fora. Santidade é algo que é conquistado através do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. É algo que muda o meu interior para que o meu exterior seja o reflexo daquilo. Algo que ilumina o meu coração para que os meus atos sejam luminosos. Para que eu seja luz para o mundo. Para que eu seja exemplo para a minha família. Para que eu possa declarar: olha para mim e faça como eu faço. Mas se você não foi iluminado pela luz do Espírito, pela luz da palavra, se você não tem esse resgate espiritual de Deus, porque você não concebeu
a Jesus Cristo na sua vida, você não recebeu dentro de você, você não pode entender o que eu estou falando. Sabe, Maria estava lá, prestes a casar com José, e de repente o Senhor fala com ela e diz: olha, você vai conceber um filho, o nome dele vai ser Jesus, amém? Você vai dar à luz ao Salvador. E naquele momento ela foi visitada pelo Espírito Santo, e ela foi concebida pelo Espírito, amém? Pronto. E dali para frente, o que crescia dentro dela era a luz de Deus, era a luz do mundo. Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, estava dentro dela. Ela recebeu. Quando ela disse: faça em mim a tua vontade, amém? Então ela ficou cheia da presença do Senhor. Ela ficou grávida da presença do Senhor. Ela gerou a luz no mundo. Através de Maria, a luz veio ao mundo. A luz, ela tinha que nascer de alguém. A luz veio de Maria. E através da sua subserviência, através do seu entendimento, dela simplesmente dizer: eu aceito a luz, eu recebo a luz, eu quero o Espírito Santo, eu quero conceber a luz. Então ela concebeu. E Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas imagina um mundo em que o Senhor vem a uma mulher chamada Maria, e ela diz: não, eu não quero conceber a luz, eu não quero conceber. Sabe, tem uma passagem em Apocalipse 12 que fala que há uma mulher que está grávida, e o dragão, a serpente, o diabo, está bem à sua frente, tentando impedir que ela venha gerar o filho. E em 3 entendimentos teológicos nós vemos isso aí. O primeiro diz que era Maria e Jesus. O segundo diz que é a igreja e o povo. E o terceiro diz, fala a despeito da própria manifestação da vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Então, nós entendemos, irmãos, que o diabo sempre está tentando impedir que a gente gere a luz de Deus, que a gente seja exemplo para os outros. Mas lá em Gideão, e agora aqui em Cristo, eu tenho que vencer o diabo, eu tenho que vencer o pecado, sendo obediente a tudo que me foi ensinado. Amém? Pastor, é difícil? Claro que é, nada é fácil. Diga: nada é fácil. Mas também não há glória se você não buscar viver o seu chamado. Amém? Amém ou não amém? Agora, pastor, como é que eu faço para ser um imitador de Cristo? Primeira coisa, eu tenho que ter uma clara decisão de abrir mão das coisas antigas. Você está definido assim? Ninguém pode receber Jesus se não se definir. O que é que você quer? Você não vai poder servir a 2 senhores, vai? Você não vai poder estar na igreja e no mundo, na igreja e no mundo, na luz e nas trevas. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6, 14 em diante, que não há comunhão entre luz e trevas. Então a gente não pode estar na luz e na treva. Então, quando eu entendo isso, eu percebo a necessidade urgente de, se eu quero ser imitador de Cristo, como Gideão teve vitória lá atrás dos midianitas, para eu vencer o diabo, o pecado e o mal, eu tenho que imitar Jesus. Mas imitar Jesus é abrir mão das coisas antigas, do meu eu, do meu passado, do que eu fui até o dia de agora, até o dia de hoje. Será que eu estou disposto a seguir Jesus verdadeiramente? Abra em Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57. Amém? Olha o que diz. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês estão vendo o evangelho de Cristo aqui? Tem alguma coisa a ver com esse evangelho de hoje, que algumas igrejas estão pregando? Por favor. Ele está oferecendo vantagem para segui-lo?
Ele está dizendo, olha, se você vier, você vai ganhar um carro importado. Está aqui escrito? Não. Não está. Ele não disse que você vai ter melhoria financeira. Ele não disse que você ia morar num apartamento big. Não. Ele está dizendo que você nem vai ter onde morar, que é pior ainda. Olha que diferença do Evangelho de Cristo para a pregação dos homens. Os homens estão pregando o reino material e Jesus está falando do reino espiritual. Se você ler a carta de João no capítulo 8, Jesus declara, eu sou lá de cima e vós cá de baixo. Amém ou não? Quando ele foi altercado pelos saduceus e pelos os sacerdotes, ele disse, o meu reino não é daqui da terra. Amém? Se fosse, eu mandaria os meus soldados virem e eles impediriam o que vocês estão querendo fazer comigo. Mas eu estou aqui porque o Pai me enviou. Amém? Então meu reino não é aqui da terra. Jesus não traz para nós a concepção do reino terreno, mas do reino celestial. Então, veja aqui comigo. Os pássaros, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir assim? Sem ter onde morar? Um pastor passou uma mensagem para mim hoje e disse, pastor, eu não sei, não entendo, não consigo entender. E esse pastor estava falando, pedindo conselho. Alguns irmãos, e eu quero que peçam, pode pedir à vontade. Se eu souber, eu digo. Se eu não souber, eu falo. Mas esse pastor, pela internet hoje, falando comigo, ele disse assim, pastor, eu sou dizimista. Olha que concepção. Eu sou dizimista. E na minha casa está tendo miséria. Como que pode? Qual é a resposta que você daria a um homem assim, ainda mais sendo pastor? Alguém pode entender essa pergunta? À luz do Evangelho, sim. Olha, o Evangelho não me garante essas respostas financeiras que as pregações de hoje falam. Quer dizer, a igreja primitiva era ou não era dizimista? Sim. O povo da igreja primitiva era dizimista. Mas quando eu vejo os caras dizimistas morrendo de fome, sendo presos e mortos, esquartejados, queimados vivos, para servirem de luminárias em Roma, servidos nas arenas aos leões, e eram todos dizimistas. Alguém está pregando isso para vocês? Alguém está dizendo que ser dizimista é estar acima de qualquer sofrimento ou qualquer perrengue? Aí eu falei para esse pastor, pastor, entende uma coisa. Os dizimistas da igreja primitiva padeceram, mesmo sendo dizimistas, porque estavam sob o governo de Roma. Se nós morássemos agora nos Estados Unidos, nós teríamos outra situação financeira. Quem concorda? Quem concorda? Se nós morássemos em Portugal, teríamos outra situação financeira, sim ou não? Porque o governo é outro. O pensamento é outro. Sabe, tem alguns países aqui da América Latina como... Deixa eu ver aqui. Aqui perto mesmo, vamos ver aqui. A Argentina está horrível. Vamos lá, vamos pensar no outro. O Uruguai também não está muito bacana não, nem Venezuela. Chile, pronto. Chile é um país que você pode andar lá com corrente de ouro, aqui, cordão de ouro, tudo de ouro, 3 horas da manhã que você não é assaltado. Chile. Por quê? Porque a cultura é outra, pessoal. Não é que lá não falta dinheiro para alguns não, às vezes falta, mas ninguém vai arrancar o que você tem no meio da rua não. A justiça de lá funciona diferente da daqui. A daqui o cara rouba a nação toda e ainda fica recorrendo, e vai acabar em coisa nenhuma. Outros países têm lei para isso. Na China, os caras vão e matam os políticos que roubam a nação. Então você imagina que cada povo tem o seu sistema de governo. Quando o povo de Israel disse, nós queremos um rei, Deus advertiu o povo através do profeta Samuel, que já estava velho, e disse, olha, vocês estão pedindo um rei, vocês também vão sofrer o que o povo, as outras nações têm. No momento que elas colocaram um rei, elas também ficaram submissas e subjugadas a esse rei em tudo que ele quer.
Então nós estamos no Brasil. E é antagônico você pensar que você vai ter riquezas e glória e não sei o que, lá do Antigo Testamento, avocar para a situação brasileira, quando a nação toda é roubada. Sabe, esse evangelho da carochinha, eu não quero pregar para você. Esse evangelho da mentira não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo diz: no mundo tereis aflições. O evangelho de Cristo fala notoriamente sobre a questão das aflições. Paulo cita em suas cartas às igrejas o quanto ele recebeu chibatadas, o quanto ele foi preso, o quanto ele sofreu pelo evangelho. Que concepção mais boba é essa que nós temos, que ser imitador de Cristo quer dizer que vai dar tudo certo? Sabe o que está fazendo isso com as pessoas? Estão enfraquecendo, tem gente se desviando, tem gente, sabe, fria. Por quê, pastor? Porque as pessoas que são pobres, que estão na miséria, dizem: se Deus fosse comigo, eu não estaria nessa miséria. Então Deus me abandonou, Deus me largou. Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todos por igual. Amém? Ele não escolheu você para ser rico e o outro para ser pobre, querido. Não é assim que funciona. Essa diferença social, essa diferença de renda no meio da população, uns têm muito e outros não têm nada, é do próprio homem, é o sistema humano, não é o sistema de Deus. Deus criou o Éden para que todos tivessem tudo. E quando Deus trouxe a água da rocha, foi para todo o povo. E quando Deus trouxe as codornizes, foi para todo o povo. O orvalho vem para todos. A bênção de Deus é sobre todos. Quem crê? Ah, pastor, mas assim, sabe, é que o cara ali tem um carro e diz que foi Deus que deu para ele. Ah, irmão, se você quiser fomentar esse tipo de palavra, você vai frustrar-se quando você perder o carro. Se a tua vida espiritual está alicerçada em bens materiais, no dia que você não os tiver, você vai dar cabo da sua própria vida, como muitos estão fazendo. Então não é essa a situação. Nós não estamos aqui para buscar o reino da terra, mas o reino de Deus. Ser imitador de Cristo é conceber a verdade, e a verdade vai te libertar dos conceitos humanos, dos preceitos humanos, da ideologia humana, da fermentação farisaica no meio do mundo. Amém ou não amém? Ah, pastor, não fala isso não, assim o povo não vai mais querer ofertar e dizimar na igreja. Irmão, quem oferta e dizima nessa igreja sabe que é para manter a obra de Deus. Você não vai dizimar e ofertar aqui para dizer: não, eu vou ofertar e dizimar porque eu vou ficar mais rico. Não vai. Você não vai ficar mais rico porque ofertou e dizimou. Você pode melhorar de vida, sim, se for a vontade de Deus, para alguma coisa que Deus quer usar você. Isso pode acontecer no caso extremo. Mas isso não é a regra. A regra é que Deus, Ele é tão justo que tudo que Ele fez é para todos. A maçã que está naquela árvore é para todos. O peixe que está no mar é para todos. O peixe que está no rio é para todos. O camarão é para todos. A lagosta, quem gosta de lagosta aqui, levanta a mão. É para todos. E Deus colocou a lagosta no mar para você, e colocou o camarão para você e para mim. Nós temos direito à lagosta e ao camarão, nós temos direito ao boi, ao leite da vaca, a tudo. Vá lá no Gênesis e veja que todos os animais foram criados para alimentar o homem, e também as plantas, os vegetais para o homem, para a raça humana. Ei, pastor, mas lá em casa não tem isso não. Lá em casa, às vezes tem um bife do olhão, assim, um ovão, entendeu? Carne que é bom lá em casa, não. Não aparece nada. Se aparecer é de gato. Querido, essa situação não é culpa de Deus. Deus não escolheu isso, mas sim homens injustos que vão pagar na eternidade. Porque enquanto eles estão gastando horrores, comprando pulseiras de ouro e diamantes, como aquele Cabral lá do Rio de Janeiro, né? Enricando às custas da pobreza do povo, ele vai pagar, irmão. Deus é justo, porque tudo que ele usou só para ele e para a mulher, dava para alimentar uma multidão. Nós servimos ao Deus
que alimentou com 5 pães e 2 peixinhos a mais de 5.000 pessoas. Quando os discípulos disseram: Senhor, vamos mandar eles embora porque não tem o que oferecer para eles. O Senhor disse: não, manda eles assentarem em grupo de 50 e não deixa eles irem embora, porque todos vão se alimentar. Nós cremos no Deus que multiplicou para não deixar ninguém com fome. Sabe por que os peixes não se acabam? Porque Deus multiplica. Sabe por que os animais não são extintos de uma vez só por causa da raça humana? Porque Deus está lá dando suprimento. Você sabe por que apesar de toda essa ingerência humana destruidora, poluindo rios, poluindo mares, poluindo tudo, ainda temos do que nos alimentar e o que beber? Porque Deus ainda está nos mantendo vivos. Ei, querido, nós dependemos de Deus. Quem crê assim? Mas para eu ser imitador de Cristo, eu tenho que declarar que eu tenho que abrir mão de coisas antigas. Eu tenho também que entender, diga, eu tenho que entender, que às vezes isso implica deixar amigos, isso implica deixar salários, isso implica deixar coisas que eu acho que tem muito mais valor. Sabe, essa divisão absurda, que muitas vezes dentro de um lar, dentro de uma casa, o marido briga com a esposa. Sabe, um homem ligou para mim e disse: pastor, o senhor não sabe, olha lá em casa, a mulher está brigando comigo que eu estou desempregado e ela está trabalhando. Essa divisão é terrível, irmão. Quando o homem está trabalhando e a mulher está em casa, o homem nunca reclamou isso. Mas basta ele ficar desempregado, a mulher diz: agora quem vai se sustentar sou eu? Ô irmã, toma um calmante, um simancolzinho. O teu jumentinho de carga estava desempregado, mas daqui a pouco ele arruma outro emprego. Amém? A gente tem que amar, irmão. O cristianismo me faz aceitar limitações e sofrimentos, não me revoltar contra eles. Se eu estou em um momento de limitação, num momento de dor, de sofrimento, eu sou uma pessoa cristã, eu tenho que me resignar a passar por isso. Eu não posso pensar que Deus me abandonou. Eu não posso pensar que Ele me largou porque eu estou num momento de limitações, num momento de sofrimentos. Sabe, você quer ver? Vai no hospital. Sai do hospital. Vai no presídio. Sai do presídio, se você aguentar depois disso. Vai no leprosário. Sai do leprosário e vai no cemitério. De noite, tu está arrasado. Tu está acabado por dentro. Mas uma verdade você vai ter consigo. Sabe qual é? É que tem muita gente sofrendo e não é só você. Você só estava olhando para cá, para um umbiguinho, dizendo: Deus me deixou, Deus não me ama, Deus não me quer. Tem gente que pega aquela florzinha e fica: bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Com Deus. Com Deus, logo com Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, mas o cara fica: bem me quer, mal me quer. Bem me... Senhor, se amanhã o emprego sair é porque tu está comigo. Se não sair, quer dizer que ele te largou, filho? Senhor, se amanhã o patrão me pagar, é porque o Senhor é comigo. Quer dizer que se o patrão não te pagar, Deus é que leva a culpa. Tudo é Deus, irmão. Cuidado com esse pensamento diabólico. E não é cristão. Veja as limitações e os sofrimentos como uma forma de aprendizado, como os midianitas estavam lá atrás no pé de Gideão, milhares deles. E ele olhou e disse: eu tenho agora um momento de limitação, de sofrimento, mas serve para eu aprender a ter fé. Diga para o seu irmão: se preserve, olhando para frente e não para trás. E renuncie a tudo, ainda que você tenha que deixar os bens deste mundo, os negócios desse mundo, os valores deste mundo, por causa de Cristo. Você tem que deixar pessoas, mas você, com Cristo, por Cristo e para Cristo, você pode todas as coisas. Se você quer ir para o céu, não seja imitador do pastor A, B, C ou D, que não está pregando a palavra. Seja imitador dessa palavra.
Essa é a palavra. Sabe, irmãos, eu tenho tentado me adequar aqui. Eu não sei se eu sou exemplo para ninguém. Alguns dizem que eu sou, outros eu nem sei se dizem. Mas o que importa para mim é Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós temos que entender isso de uma vez por todas, porque Jesus está voltando e não vai pegar essa igreja dilacerada em ressentimentos, dilacerada em pensamentos tortos, sabe? Só para concluir, lá em Jeremias 23, Jesus, ele nos ensina pela palavra. O Senhor Deus fala pelo profeta Jeremias e fala de falsos profetas. Você vai ver várias passagens de Jeremias falando isso. No capítulo 16, no capítulo 17, no capítulo 23. Naquela época eram homens que falavam dizendo que era o Senhor que falava sem o Senhor ter dito. Na época de Jesus e dos apóstolos, houveram falsos apóstolos que também traziam uma palavra dizendo que era de Deus. Para quem não sabe, na época do Senhor, esses homens, eles influenciaram muitas gentes e confundiram a muitos com palavras persuasivas, ao ponto do próprio apóstolo Paulo falar em 1 Coríntios 2, não vim até vós com palavras persuasivas de homens, mas com a demonstração viva do poder e do Espírito de Deus. Mas esses homens, eles eram chamados para palestrarem, eles tinham o dom da palavra, e eles falavam e as pessoas, sabe, se debruçavam diante deles, porque eles eram, sabe, exímios pregadores. Esses homens foram chamados na antiguidade de falsos, mas eles tinham uma forte influência sobre todo o povo da igreja. Confundiram o caminho. Paulo disse, se possível, até os escolhidos seriam confundidos. Então, quando veio essa profecia, foi para que a gente entendesse hoje. Sabe como é que esses falsos profetas se destacaram na época de Jesus? Eles eram itinerantes. Era assim, alguém chamava e dizia, vou te dar tanto para você trazer uma mensagem. Eles iam e pregavam. E o povo todo chorava, e caía no chão, e pulava. Parece com hoje, né? Essa itinerância era paga. Eles iam para onde pagassem. É incrível como o que aconteceu lá atrás com a igreja primitiva acontece hoje. Onde homens já não querem ser pastores de igreja, mas são chamados ou se autodenominam de pastores itinerantes. Sem compromisso com ovelha nenhuma. Simplesmente são pregadores, repetidores de alguém. Essa itinerância destruiu muita gente lá atrás. Essa mesma itinerância, quando entra dentro de uma igreja, com aquele discurso bonito, com aquela forma de falar bem, sabe? Expressiva, que mexe com o sentimento de todo mundo. Quando eles saem, fica o buraco na igreja. Eu queria que você entendesse que o seu exemplo não é e nunca será carne nem sangue, mas Jesus. Ele é. Amém? Quando Paulo teve que pregar às igrejas, Paulo foi confundido com aqueles itinerantes. Mas Paulo era fundador de igreja, não era itinerante. Paulo estava lá pregando, abrindo igreja, fazendo a obra missionária. Paulo estava compromissado com o evangelho, dando a própria vida pelo evangelho. O compromisso de Paulo era latente e visível. Então nós temos que repensar qual é o evangelho que nós resolvemos imitar. Tem um jovem aqui da igreja que hoje é evangelista, que ele um dia, debaixo de uma árvore, um outro local onde a gente tinha igreja, ele disse, pastor, eu gosto do pastor tal, pastor tal, pastor tal, porque eles são assim muito expressivos. Eu disse, imita Cristo, irmão, imita Cristo, irmão.
Não, pastor, mas a gente tem que olhar para quem a gente está vendo e imitar o jeito deles, porque chama a multidão. Eu disse, não, imite Jesus. Esse jovem apanhou tanto, irmão, de lá para cá foram tantos anos, 10 anos de lá para cá. Ele passou por frustrações na vida emocional, na vida conjugal, na vida financeira, imitando esses caras. Se desviou 2 vezes, caiu nas drogas, quase morre de uma overdose, aí volta e diz, pastor, o senhor tinha razão, eu tenho que imitar Jesus. Porque um homem que ele escolheu para imitar, na época que ele estava imitando, foi preso por várias coisas erradas. E aí ele percebeu que ele não tinha que imitar ninguém a não ser Jesus. Hoje ele está aqui no nosso ministério novamente, prega o evangelho, é uma bênção de Deus. Abriu mão de coisas que são difíceis de alguém abrir. Deixou para trás muitas coisas que ele tinha como verdades, que na verdade não eram verdades, eram mentiras. Hoje ele assumiu o evangelho de Cristo. Hoje ele serve a Deus. Amém? Então, olhe para Cristo e faça o que ele fez. Ele deu a vida dele por você, agora está na sua vez de dar a sua vida para ele. Deixe tudo. Olhe para dentro do seu coração. Deixe tudo. Chegou a hora de você deixar para trás o passado. Amém? Curve a sua cabeça. Deus está aqui para salvar aquele que está perdido. Às vezes a nossa perdição não é questão de localidade, mas de pensamento, de ideologia. E quando nós ideologicamente nos perdemos, só a luz da palavra de Deus para nos fazer achar novamente. O Espírito Santo está falando com você hoje, para que você seja achado. E que você lembre o que eu mais uma vez vou recitar no Salmo de número 23:1. O Senhor é o meu pastor e o que, pessoal? Não. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. As coisas podem faltar, mas Deus nunca vai faltar para você. Não é porque estão faltando coisas que Deus faltou. Deus está contigo até a consumação dos séculos. Ele disse, eu estarei convosco até o fim. Amém? Quem quer estar com Cristo, por Cristo e para Cristo, por toda a vida, deixando tudo para trás para seguir Jesus. Lembre-se, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem nem tem onde reclinar a cabeça. O outro disse, ele disse, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Amém? O outro lhe disse, seguir-te-eis, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então você está realmente sendo convencido pelo Espírito Santo a olhar apenas para Cristo. Ele é o exemplo. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.